Hoje eu vou contar a você sobre a importância dos campos vibracionais em nossa existência, como eles afetam a nossa saúde física, mental e espiritual, e de que forma a Umbanda e outras tradições espirituais lidam com essas energias. Entender esses campos vibracionais é fundamental para que possamos caminhar na direção da harmonia, do equilíbrio e do autoconhecimento. Quando falamos em campos vibracionais, nos referimos à energia que envolve tudo e todos. O corpo, o ambiente, a atmosfera fluídica ao redor de lugares e pessoas, as conexões mentais e as sintonias espirituais que estabelecemos ao longo da vida. Para começar, voltemos às raízes. O espírito, do latim spiritus, sopro, na visão doutrinária de Allan Kardec, é a individualização do princípio inteligente do universo. Vestido de um corpo material, esse princípio recebe o nome de alma. O que dá forma ou contorno ao espírito é o perispírito, um envoltório semimaterial, mais sutil que o corpo físico, mas ainda assim mais grosseiro que o espírito. Ele age como ponte de comunicação entre o plano espiritual e o plano físico, transmitindo sensações e influências de um lado para o outro. Quando encarnamos, é esse perispírito que influencia, por exemplo, como o corpo reagirá às energias positivas ou negativas que emitimos ou recebemos. Kardec descreve o perispírito como constituído a partir do fluido cósmico universal, a substância primordial que se transforma nos diferentes tipos de matéria do universo. Dentro desse contexto, temos a questão dos fluidos de pensamento e das formas pensamento, também estudadas por Allan Kardec. Nossos pensamentos são, em si, uma forma de energia que lançamos no espaço mental e espiritual, seja de maneira consciente ou inconsciente. Quando carregados de emoções fortes, amor, raiva, inveja, gratidão, eles se plastificam em torno de nós ou se dirigem a outras pessoas, influenciando-as de acordo com a natureza do que foi pensado. Assim nascem as chamadas formas pensamento, que podem ser positivas, gerando bem-estar e conforto, ou negativas, formando uma espécie de mal-olhado, que provoca mal-estar e perturbação. A lei de afinidade nos diz que atraímos para nós o mesmo tipo de energia que irradiamos, ou seja, o emissor se torna também receptor das vibrações que coloca em circulação. Esses fluidos negativos gerados por pensamentos e sentimentos destrutivos, quando se acumulam, criam miasmas, que são como poluição energética densa e opressora. Essas emanações podem impregnar paredes e ambientes, assemelhando-se a teias escuras invisíveis aos olhos físicos. Em situações extremas, formam barreiras energéticas que dificultam até mesmo a iluminação de um local. A presença contínua desses miasmas favorece o surgimento das larvas astrais, que nada mais são do que criações mentais alimentadas por padrões de pensamento repetitivos e negativos. Ódio, cólera, vícios, raiva, etc. André Luiz, em seus relatos através da psicografia de Chico Xavier, descreve como essas larvas podem gerar efeitos gravíssimos no corpo físico, podendo resultar em doenças, transtornos psíquicos e toda sorte de desequilíbrios. A melhor forma de evitar ou combater essas energias e as larvas astrais é cultivar a positividade em pensamentos e emoções. Pois, conforme a lei de sintonia, cada vez que vibramos em frequências elevadas, não abrimos espaço para que essas formas densas se alojem. Além disso, banhos de ervas, passes energéticos, firmezas de vela, orações e o contato com as forças da natureza ajudam a dissolver ou bloquear a ação de fluidos deletérios e miasmas. No entanto, é imprescindível que a própria pessoa faça um trabalho interior para reformar seus hábitos mentais, abandonando sentimentos destrutivos e cultivando virtudes que elevem o seu padrão vibratório. Outra peça importante desse quebra-cabeça são as egrégoras. De modo simples, egrégora é uma construção mental e astral que se sustenta na coletividade. Uma religião, uma empresa, um time de futebol, um grupo de oração, todos criam e reforçam egrégoras ao longo do tempo, alimentadas pelos pensamentos e emoções de seus membros. Algumas egrégoras atravessam séculos ou milênios, tornando-se muito fortes. Assim, quando alguém vai a uma igreja, a uma faculdade ou a um estádio, sente uma espécie de clima no ar,
Isso é parte da influência energética daquela egrégora. Na Umbanda, por exemplo, existe a egrégora dos orixás, dos guias e das linhas de trabalho, que se reforça na fé e nas práticas de cada terreiro. Da mesma forma que os locais físicos podem ter suas egrégoras, há egrégoras nômades, que se agrupam onde quer que haja simpatizantes de uma ideia, de uma marca ou de um mestre espiritual. Ao entrar em contato com essa forma coletiva de pensamento, podemos captar inspirações ou mesmo sentir rejeição, dependendo da nossa sintonia e disposição interior naquele momento. Usar bem as egrégoras significa escolher ambientes e grupos que reforçam as qualidades que desejamos cultivar em nós mesmos, evitando aqueles que nos empurram para emoções e comportamentos prejudiciais. Seguindo essa linha de raciocínio, chegamos à aura, que é o campo vibracional ou energético que envolve cada um de nós. A física já demonstrou que todo corpo elétrico tem um campo magnético correspondente. Da mesma forma, nosso corpo emana essa energia, e é por meio dela que detectamos sensações como arrepios ou desconfortos quando entramos em certos locais ou nos aproximamos de determinadas pessoas. A cor, a densidade e o brilho da aura se alteram conforme nossos pensamentos e sentimentos. Raiva pode avermelhar o campo energético. Tristeza o deixa acinzentado. Alegria o torna mais vivo e iluminado. Toda a nossa história de vida, emoções e intenções ficam registradas na aura, como se fosse um cartão energético que as entidades ou seres espirituais podem ler ao se aproximarem de nós. Quanto mais trabalhamos nossa elevação moral, mais límpida e brilhante se torna essa energia, oferecendo-nos proteção natural contra fluidos negativos. No caminho da elevação moral e do autocontrole, encontramos as chamadas virtudes e defeitos capitais. Nessa lista, as virtudes, castidade, caridade, temperança, diligência, paciência, bondade e humildade, se opõem diretamente aos vícios morais: luxúria, avareza, gula, preguiça, ira, inveja, vaidade. O objetivo de refletir sobre essas qualidades e defeitos é se tornar consciente de nossos pontos fracos, trabalhando para substituí-los por atitudes mais evoluídas que se refletem na energia que emitimos. É um processo contínuo de autotransformação, em que tomamos consciência de nossas falhas e buscamos a correção através da fé, do estudo, do serviço ao próximo e da busca constante de harmonia interior. Esse exercício contínuo de positividade, tão enfatizado na Umbanda e em outras vertentes espirituais, requer disciplina e confiança. A fé atua como um estado de espírito capaz de neutralizar pensamentos negativos e ancorar em nós a convicção de que tudo caminha para o bem, ainda que as circunstâncias pareçam adversas. Resmungar, reclamar e ficar preso a lamentações é muito mais simples, pois segue a inércia de nossos hábitos, mas a mudança interior requer esforço, vigilância e a prática diária de bons pensamentos e boas ações. Quando persistimos nessa postura, entramos em sintonia com faixas vibracionais mais elevadas, capazes de nos trazer saúde, prosperidade, harmonia nos relacionamentos e segurança espiritual. Assim, o grande aprendizado sobre os campos vibracionais nos mostra que somos co-criadores de nossa realidade e do ambiente ao nosso redor, seja gerando egrégoras, fortalecendo ou dissipando formas pensamento, atraindo bons ou maus fluidos, limpando ou contaminando nossos espaços. Ao cuidar do nosso interior e alinhar nossa conduta com princípios de amor, caridade, humildade e compaixão, fortalecemos a nossa aura. Criamos uma egrégora benéfica com aqueles que vibram na mesma sintonia e nos harmonizamos com as forças superiores que regem o universo. Desse modo, cada dia se torna uma página em branco onde registramos nossas escolhas, e é por meio delas que definimos o conteúdo do nosso futuro. A prática do bem, a fé inabalável e o esforço pessoal na reforma íntima são os pilares que sustentam nossa evolução em todos os planos da existência.